Olá, boa noite. Está começando mais um Ponto e Contraponto. O entrevistado de hoje é o cientista social, professor da UFAL, autor de vários livros sobre o trabalho rural e a luta no campo. É estudioso da agricultura familiar em Alagoas e dos movimentos sociais, com análise da reforma agrária no estado. Eu converso com Cícero Albuquerque, que hoje nos fala sobre a situação desse homem do campo no atual momento da pandemia, quando os casos de coronavírus já são mais frequentes no interior do estado. Muito boa noite mais uma vez, eu sou Lauro Lima, satisfação estar com vocês e vocês vão perceber que hoje nós não estamos usando máscara. Essa foi uma opção do nosso entrevistado, professor Cícero, e óbvio, estamos mantendo aqui a distância recomendada. Professor, muito boa noite, bem-vindo aqui ao nosso Ponto e Contraponto. E a primeira pergunta é exatamente essa: qual a atual situação do homem do campo diante dessa pandemia da Covid-19? Boa noite, Lauro. Boa noite, demais trabalhadores da TV Ponta Verde. Boa noite, alagoanos e alagoanas. Primeiro, agradecer pelo convite, dizer que é uma alegria estar com vocês. Lauro, a situação que já era uma situação do pequeno produtor, do agricultor familiar camponês, que já era uma situação delicada. Desde 2015 o país vive um processo de recessão e de queda de crescimento. Ficou com a pandemia ainda mais grave, né? Grande parte dos trabalhadores hoje tem dificuldade de escoar as suas produções. Temos tido falecimentos, temos tido mortes no campo também, e temos tido um agravamento da condição de vida desses trabalhadores e dessas trabalhadoras. Essa é uma situação muito preocupante, porque nós estamos dizendo assim, nós estamos falando das pessoas que produzem a comida que chega às nossas mesas, 70% de tudo que nós brasileiros consumimos no dia a dia vem da agricultura familiar camponesa. É um setor da economia muitas vezes invisibilizado, mas fundamental, estratégico para a manutenção do equilíbrio social, porque essas pessoas estão no campo, estão produzindo, estão vendendo para nós esses alimentos, e fundamental porque são milhares e milhares de famílias que hoje, repito, mais do que ontem, estão em situação de dificuldade financeira, dificuldade social. Hoje nós estamos vivendo um momento em que, em algumas capitais, isso no país inteiro, a Covid-19 tem ali uma certa estabilidade, uma certa estabilização, melhor dizendo. Em 9 estados ela ainda continua na curva ascendente, mas o que preocupa, sobretudo, os movimentos sociais na luta no campo, é que exatamente a doença ela começa a andar com muita velocidade, com força, para o interior do estado, onde exatamente estão esses trabalhadores rurais. Sim, e esse é um processo que começou nas cidades, foi para as periferias das cidades e hoje está no interior e está com força. A gente não pode desconhecer isso. E é importante que a gente diga o seguinte: as estratégias de atenção e de acompanhamento desses trabalhadores, dessas famílias, é uma estratégia ainda mais precária do que é na cidade. Se a gente, por exemplo, diz que testagem nas cidades é uma coisa que acontece em pequena quantidade, no campo essa testagem é ainda menor. Há uma aparente segurança no campo, dada assim, muitas vezes a distância de uma residência para outra, dado o fato da convivência ser menos intensa do que na periferia, do que nos centros, mas na verdade essa é uma situação que não é real. A ameaça e o risco que esses trabalhadores correm é efetiva e é uma coisa que nos preocupa e nos preocupa muito. Professor, mesmo assim, uma pesquisa divulgada recentemente pela USP aponta que o PIB agrário no Brasil teve aí um acréscimo de 3,29%. Deixa eu lhe perguntar com toda franqueza, o senhor confia nessa estatística, confia nesses dados? Confio, mas entendo que ele dá conta muito mais de um processo que diz respeito ao agronegócio do que à agricultura familiar camponesa. Tá? Quem está faturando é quem vende para o mercado internacional. Quem vende para o mercado interno não tem o mesmo nível de faturamento e não é enxergado da mesma forma pelas estatísticas econômicas, macroeconômicas que a gente tem. Essa é uma realidade que a gente precisa discutir. No campo, na pequena produção, a realidade não é igual ao que a estatística diz de um fenômeno nacional que, repito, dá muito mais conta daqueles que exportam do que daqueles que produzem para o mercado externo. Essa realidade macroeconômica, ela também é muito bem desenhada aqui no estado de Alagoas, professor.
Em que região, eu praticamente já sei a resposta, está a maior dificuldade para o homem do campo? Isso, a maior dificuldade está nos municípios que não produzem a cana e naqueles setores que não trabalham com a cana. Aqueles que trabalham com a produção de alimentos, e aí eu repito, aquele alimento que chega à sua casa, à minha casa e à casa de quem está nos assistindo, este setor não é alcançado da mesma forma. O Estado brasileiro, o Estado de Alagoas e os municípios, os governos municipais, por incrível que pareçam, Lauro e demais, não atendem, não atentam para a importância desse setor. A maior parte dos municípios de Alagoas, e veja, nós não somos um estado industrializado, nós somos um estado com pouca industrialização. A indústria representa apenas 12, 13% da nossa economia. Tá? Essa indústria, esse estado é eminentemente, majoritariamente, melhor dizendo, agrícola. E as prefeituras quase não têm secretarias de agricultura e as prefeituras quase não têm estratégias e políticas para atender essa população. O estado de Alagoas, e aí isso é uma coisa que a gente tem dito e tem repetido e não tem surtido efeito do ponto de vista de despertar nas autoridades do estado de Alagoas uma atenção maior, o estado de Alagoas não tem política para os pequenos produtores em Alagoas. O senhor falou aí uma coisa que me chamou a atenção. Eu quero ver se eu entendi bem. O senhor citou o setor canavieiro. Mesmo este setor tendo um declínio acentuado nos últimos anos, ainda é hoje o mais importante, né, no que diz respeito à produção do campo aqui no estado de Alagoas? Foi isso que eu entendi ou não? Mas é importante que a gente relativize isso. O setor canavieiro ele representa 20% da economia alagoana industrial de Alagoas, da economia industrial de Alagoas. E essa parte agrícola, a gente tem a impressão que ele é muito mais e que ele representa muito mais. O Golbery Lessa, que é um pesquisador alagoano, ele diz assim, a impressão que dá é que a economia sucroalcooleira, ou sucroenergética, como eles preferem ser chamados hoje, representa muito mais do ponto de vista da importância da economia alagoana do que representa. Ele diz assim, é como se o rabo balançasse o cachorro. Na verdade, ela não representa tanto. Ela tem muito peso político, ela tem muita influência, ela tem muita mídia, muita capacidade de influenciar, mas na prática ela representa muito menos do que representa. Mas ainda é o setor mais importante no campo da economia alagoana. Como está a situação hoje do setor sucroenergético? Sim, de fato ele tem tido nos últimos 20 e poucos anos uma queda, uma perda de espaço, né? Chegamos a ter 26 usinas, 27 usinas, nós temos hoje 15, 16 moendo. Deixa eu ser mais específico, do ponto de vista do trabalhador. Sim, do ponto de vista do trabalhador, nós tínhamos no passado cerca de 250 mil empregos nesse setor, nós temos hoje 60, 70 mil no máximo, e nós temos serviços cada vez mais precarizados. Mais precarizados por quê? Porque há um processo de precarização mundial e nacional, especialmente nos últimos tempos, com fragilização de direitos, mas mais precarizado também porque esse é um setor que estabelece metas de produção monstruosas. O Lúcio Versosa, que é um jovem pesquisador, produziu um estudo extraordinário sobre esse fenômeno. Eu estudo isso, mas o Lúcio também estuda. E o estudo do Lúcio é um estudo que impactou nacionalmente, porque o Lúcio demonstra que há um aumento um agravamento das condições de saúde, um agravamento das condições de trabalho, uma piora das condições de vida do trabalhador do campo, porque cada vez mais há uma exigência de uma produção maior. Portanto, se tem um setor da economia brasileira, alagoana, nordestina, que o trabalhador é massacrado, é o setor canavieiro, porque é um trabalho pesadíssimo, pesado as condições de trabalho do homem do campo, e eu estou dizendo do homem do campo porque quase não há mais mulher no corte da cana. As metas de produção são altíssimas e as mulheres não conseguem dar conta disso. É uma realidade muito triste, por sinal, né, professor? E, obviamente, com as garantias quase nenhuma para esse tipo de trabalhador. Eu quero saber, professor, em relação ao escoamento da produção, mas isso daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Me dê 2 minutos, eu já volto com Ponto e Contraponto aqui na sua TV Ponta Verde.